Limão, remédio natural poderoso ou veneno? Sabia que um simples limão pode ser um dos maiores remédios naturais que existem, mas também pode causar efeitos colaterais graves se utilizado de forma errada. Nesse rápido vídeo eu vou te mostrar como o limão funciona no seu corpo, por que ele traz tantos benefícios, em quais cenários ele pode se tornar um veneno e como utilizar para aproveitar ao máximo as propriedades medicinais dessa fruta tão comum e tão presente na despensa, na fruteira de pessoas ao redor de todo o mundo. Me chamo João Migovski, doutor João. Se você quiser marcar uma consulta comigo, o link está na descrição do vídeo e também nos comentários fixados. Aproveita para me contar no chat e nos comentários, primeiro, se você costuma consumir o limão. Eu sim, consumo toda semana o limão. E também me fala de que parte do mundo você me assiste agora. Estou curioso para poder te conhecer melhor. Escreve no chat, escreve nos comentários e já pega papel e caneta para anotar o primeiro benefício comprovado do limão, que é a alcalinização do organismo. Isso é até um pouco paradoxal, porque o limão é uma fruta ácida, de pH em média 2, mas, quando ingerido, ele tem um efeito metabólico alcalino quando ele é metabolizado pelo nosso organismo. Os sais minerais presentes no limão, como o potássio e o cálcio, ajudam a reduzir a acidez do nosso corpo, a acidez sistêmica, melhorando o equilíbrio do pH corporal, o que contribui para a prevenção de doenças inflamatórias, ajuda na imunidade. O limão também é responsável por alcalinizar a urina, o que é interessante para quem tem problemas com pedras nos rins. Então, esse é o nosso primeiro benefício do limão. Segundo benefício, e já me conta também, se você chegou aqui agora, se você acabou de cair de paraquedas aqui no canal, nessa live, ou se você já me acompanha há mais tempo. Adoro saber também desde quando você me assiste. Então você é novato aqui? É calouro ou é das antigas? Escreve para mim no chat, escreve para mim nos comentários. Segundo benefício, melhora a digestão, porque ele estimula a produção de ácido clorídrico no estômago, o que é essencial para a digestão, principalmente das proteínas. O limão também ativa a produção de bile pelo fígado, facilitando a digestão das gorduras. Por isso, ele pode ajudar a reduzir o inchaço, a combater gases, indigestão e é ideal para ser consumido antes das principais refeições. Terceiro benefício, desintoxicação do fígado. O limão estimula a produção de enzimas hepáticas desintoxicantes. O ácido cítrico presente nele melhora o fluxo biliar, o que ajuda na limpeza do fígado e na eliminação das toxinas pela bile. Por isso, o limão é uma opção natural para quem busca um detox diário. Agora, se você precisa de um detox, é porque você está se intoxicando, correto? E se você está se intoxicando, talvez você não esteja fazendo escolhas muito inteligentes, escolhas muito saudáveis no seu dia a dia, ok? Então, se você quer fazer um detox, é porque antes teve o tox. Porque antes você fez algo que te intoxicou. Bebeu, fumou, comeu mal, dormiu mal, se estressou. Tudo isso acaba intoxicando o seu corpo. Quarto benefício. Lembrando que a gente vai falar também dos riscos relacionados ao limão, tá? Ele fortalece a imunidade. A vitamina C, presente no limão, estimula a produção de células de defesa, como fagócitos e linfócitos T, e também aumenta a síntese de interferon, uma proteína que ajuda a combater infecções. Por isso, o limão é um excelente combatente e também é uma excelente ferramenta para prevenir resfriados, prevenir gripes e outras doenças infecciosas, principalmente aquelas causadas por vírus. Quinto benefício, o limão pode auxiliar no emagrecimento. Por quê? As fibras presentes nele, que são a parte branca do limão, presente principalmente na casca e no bagaço, ela tem ação termogênica, que aumenta a saciedade, reduz a glicemia pós-prandial, a glicemia após você se alimentar e ajudam a controlar o apetite, contribuindo também para reduzir a retenção de líquidos. Outros benefícios do limão. Ele é bom para a sua circulação, porque ele tem diosmina e hesperidina,
Além disso, a vitamina C também é fundamental para a produção do colágeno, o que é bom para a nossa pele, o que é fundamental para a integridade dos vasos sanguíneos. Agora, o limão, ele não é só flores. Se não usar corretamente, vai ter riscos. Primeiro risco, ele pode agravar gastrite e úlceras. O alto teor de ácido cítrico do limão pode irritar a mucosa gástrica e estimular um excesso de ácido clorídrico, gerando ou piorando dor, queimação e azia. Então, muitas pessoas que têm refluxo gastroesofágico, por exemplo, costumam ter exacerbação dos sinais e sintomas quando consomem frutas cítricas, entre elas o limão. Se esse for o seu caso, cuidado, moderação. Segundo risco, e já vai curtindo esse vídeo também, pessoal. Temos aí mais de 240 pessoas aqui na live e apenas 106 likes. Então, quando você curte, eu não peço isso para mim, eu peço porque aí o conteúdo vai ser distribuído para mais pessoas. Então, a sua curtida vai ajudar outras pessoas a terem acesso a essa informação valiosa que pode salvar vidas. Segundo risco do limão, erosão do esmalte dos dentes. O limão, ele é muito ácido e isso pode acabar atacando diretamente o esmalte dental, desmineralizando e enfraquecendo os dentes, levando a maior sensibilidade e maior risco de cáries. Por isso, uma dica: sempre enxague a boca com água após consumir o limão ou consuma de canudinho, que aí ele não tem tanto contato com os seus dentes. Terceiro risco, a fitofotodermatite. Que isso, doutor João? Que nome estranho, que nome grande, complicado é esse? Pessoal, fitofotodermatite nada mais é do que a queimadura gerada pelo limão quando ele fica na pele e a pessoa vai para o sol. As furanocumarinas presentes no limão reagem com os raios ultravioleta do sol, gerando uma reação química que causa queimaduras, bolhas ou até mesmo manchas escuras. Por isso, não manuseie limão e não se expõe ao sol logo em seguida. Isso acontece muito, pessoal nas férias, vai para a praia, toma uma caipirinha, se emociona. A caipirinha, quando você toma no copo, ela vai ficar um pouco aqui nessa parte dos lábios, e aí você vai para o sol e no dia seguinte se olha no espelho e está aqui tudo mais escurecido, manchas escuras na pele decorrente dessa queimadura do limão que ninguém quer ter. Agora, pessoal, uma receita para você introduzir o limão no seu dia a dia, que é a nossa querida água morna com limão, que o pessoal gosta de tomar em jejum. Você vai precisar de 200 ml de água morna, um copo de água morna, meio limão espremido, e você pode colocar uma pitada de cúrcuma, uma pitada de gengibre, uma pitada de pimenta preta. Idealmente, você vai beber em jejum antes do café da manhã, para melhorar a digestão, alcalinizar o organismo e desintoxicar o seu fígado. Pessoal, o limão é uma fruta extremamente poderosa quando usada da forma correta. Agora, não existe consumo de limão que substitua a importância de um estilo de vida saudável. Por isso, se você tem doenças, daquelas chamadas doenças crônicas não transmissíveis, como, por exemplo, diabetes, hipertensão, colesterol alto, má circulação, insônia, ansiedade, todas essas são doenças crônicas não transmissíveis. Da mesma forma que o infarto, o derrame, são consequências de doenças crônicas não transmissíveis. O câncer é uma doença crônica não transmissível. E essas doenças, elas estão intimamente ligadas ao seu estilo de vida, aos seus hábitos, às escolhas que você faz no dia a dia. Então, o que você come, se você faz atividade física, o que você bebe, se você fuma, a qualidade do seu sono, a sua capacidade de gerenciar o estresse, tudo isso influencia diretamente se você vai aumentar o risco para desenvolver uma doença ou se você vai aumentar as chances de se prevenir completamente dessas mesmas doenças. O que você faz no dia a dia vai determinar a sua saúde e a sua qualidade de vida. Então, não adianta você tomar água morna com limão todos os dias e continuar comendo mal, sedentário, dormindo mal, se estressando por qualquer coisa, bebendo e fumando. Entendeu? Então, o limão, ele ajuda. Ele vai ajudar a controlar a pressão, vai ajudar a controlar o diabetes, vai ajudar a limpar a gordura no fígado, mas, se você tem esses problemas, vai ajudar a prevenir o câncer, mas, além do limão, você também precisa parar de fazer aquilo que causa o problema, que são os seus hábitos. Então, se você
tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, se você tem má circulação, se você já infartou, se você já teve um derrame, se você está com câncer, se você tem câncer, se você tem medo do câncer e quer se proteger, você precisa ter um estilo de vida saudável. Você precisa mudar os seus hábitos e agir de uma forma que vai te proteger de doenças e não aumentar o risco dessas doenças, tá bom? Gosto sempre de avisar isso e recomendar a leitura do meu livro, Código da Longevidade, para você implementar o melhor estilo de vida do mundo, 100% cientificamente comprovado. Hábitos, esses 101 hábitos são capazes de prevenir, tratar e reverter doenças de forma natural, sem médicos, sem exames e sem medicamentos, dependendo apenas da sua força de vontade, da sua disciplina. Não precisa fazer nenhum investimento mirabolante, não. As estratégias contidas aqui você pode implementar hoje mesmo e não precisa de nada além da sua força de vontade e da sua disciplina. Para ter acesso ao livro é muito simples, basta você clicar no link da descrição e também nos comentários fixados, que lá vai ter a versão física, R$ 79,90, com frete grátis para o Brasil inteiro, e a versão digital, R$ 39,90, lembrando que as duas têm a garantia incondicional de satisfação, ou seja, se você compra, lê e não gosta, eu devolvo o seu dinheiro. Não tem risco nenhum para você hoje, então adquira agora o seu exemplar do Código da Longevidade. O link está, mais uma vez, na descrição e também nos comentários fixados. Vamos ver quem está com a gente aqui hoje. Dê uma nota para esse vídeo aqui de 0 a 10. O que você achou desse conteúdo, onde falamos sobre o limão, um potencial remédio natural que pode ajudar a tratar diversas doenças. Mas, como todo remédio natural, como tudo na vida, ele pode trazer riscos se utilizado de forma inadequada ou inadvertida, exagerada. Comenta aí, você já usou limão? Você usa limão como parte da sua rotina? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, tem um botãozinho aqui embaixo de inscrever-se. Clica nesse botão, ativa também o sino das notificações e compartilhe esse conteúdo com alguém que você ame e que você quer ver bem. Utilize essa oportunidade para demonstrar o seu carinho por essa pessoa. Compartilhar saúde é um ato de amor e eu conto com você para você fazer a sua parte e juntos vamos fazer essa mensagem viralizar e levar saúde para o maior número possível de pessoas, ok? Vamos ver quem está com a gente aqui hoje. Um abraço para Maria Cristina do Recife, Lourdes Rodrigues de Angola, Mari Teles, Cibele Antônia de Mesquita, Adriano Modesto Sampaio de São Paulo, Lourdes Barbosa de Almeida, Lúcia Vasconcelos de Minas Gerais, Francisca Ribeiro de Caxias no Maranhão, Cris Pereira, Galdino de Maceió, Amélia Lúcia dos Santos da Bahia, abraço para o Felício, Graça Alves de Brito da Bahia, Vera Lúcia, Rose Atizori, Lourdes Albuquerque dizendo que me acompanha há um tempo. Sei bem, dona Lourdes, a senhora está sempre aqui comentando os nossos vídeos. Maravilha. Abraço para Nelson Gaspar Pedro, de Angola. Abraço para Suzy Costa, que é a primeira vez que está aqui. Seja bem-vinda, Suzy. Abraço para Cris Pereira, Roseli de Oliveira, Hilda da Silva. Abraço para Ana Paula Alanis. Boa tarde, doutor João. Sou de Araçatuba. Tenho uma doença autoimune chamada SAF, Síndrome do Anticorpo Antifosfolipídio. Será que posso consumir limão? Ana Paula, não vejo nenhum problema, ok? Tem que ver quais são os medicamentos que a senhora toma para ver se tem alguma interação com o limão, tá? Mas, a princípio, eu não vejo uma contraindicação absoluta ao consumo de limão por pessoas que tenham a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, que aumenta o risco de trombose, correto? Abraço aí para Maria de Lourdes, do Rio de Janeiro, Eliana Gondim, de Itabuna. Abraço para Gislaine Oliveira. Doutor, posso tomar limonada feita com limão com casca, mesmo tendo gastrite? Acompanho há mais tempo. Sou de Caldas Novas, Goiás, a terra das águas quentes. Gislaine, o que eu acho? Eu acho que vale a pena testar, experimentar e ver como você vai reagir. Porque tem muita gente que, tendo gastrite, tomando a limonada, tem um aumento dos sinais e sintomas. Isso acontece. Agora, tem muita gente que não tem. Então, isso varia de pessoa para pessoa. Como ninguém vai morrer porque tomou uma limonada suíça, né? Eu acho que vale a pena fazer um teste, começar com um pouquinho, né? Bebe um pouquinho só, um golinho só.
Não vai beber 1 litro de uma vez só, mas bebe um pouquinho e vê como é que a senhora se sente, tá bom? Abraço para Sônia Holubovski. Boa tarde, doutor João. Sempre consumo limão, sou de Suzano e, claro, já tenho o seu livro, sou das antigas. Sônia, que legal. Gostou do livro? Ajudou? O que a senhora me conta? Me fala aí que eu quero saber. Abraço para Nildete Raimundo, que usa o limão para combater enxaqueca. Legal, esse uso do limão eu não conhecia. Marilene Dias Martins, Edileide Silva, Simone Alves Macedo, Romeu Fortes de Cabo Verde. Abraço para Tancleide Santos, Abdullah Mouzinho de Moçambique, pessoal da África que tá em peso hoje, hein? Tô gostando de ver. Pessoal de Angola, de Moçambique, tá aqui na live. Abraço de Cabo Verde, tá aqui na live. Abraço para Márcia França. Boa tarde, doutor João. Maravilha essas informações. É consulta grátis e de boa qualidade. Me chamo Márcia, falo de Sergipe. Márcia! Não é consulta, porque senão daqui a pouco o pessoal vai achar que eu tô falando para parar de tomar remédio, que eu tô falando para interromper a medicação, que eu tô falando para trocar o remédio de pressão por limão. Não é isso, ok? Tô passando uma informação aqui. Não é para ninguém fazer loucuras aqui pelo que eu tô falando, tá bom? Essas informações aqui não substituem uma consulta médica, ok? Quem quiser marcar a consulta comigo, link na descrição e nos comentários fixados. Abraço para Nazareno Azevedo, Maria do Carmo de Paula de Juiz de Fora, César Valmor. Abraço para Eliette Morares de Cariacica, Edna Coutinho, Duval Oliveira, Dilma Coelho de Siqueira de Niterói, mais uma aqui de Moçambique, a Hilda da Silva. Abraço para Maria Aparecida Evangelista de Nilópolis, Valdilene Matias. Boa tarde, doutor. Eu gosto muito de limão. Consumo sempre com água e às vezes com vinagre de maçã e camomila. Esse controle da glicemia tá bom, né, dona Valdilene? Certeza aí que tá ajudando a controlar a glicemia. Abraço para Edinalva Souza de São Paulo, Marta Davi, Vera Emília, Fred de Contagem, em Minas Gerais, falando que faz uso de limão, própolis, açafrão e cravo da Índia todos os dias pela manhã em jejum. Excelente, Fred. Abraço para Maria Eupídia do Prado, Zilda Vieira, Ana Francisca. Quem mais está com a gente aqui? Nildete Raimunda, Lourdes Barbosa de Almeida, Ironete Rodrigues, Amélia Lúcia dos Santos, MC Trajano, Dulce Santos, Olga Patrício. Abraço para Genivaldo Reinaldo de Souza, Gilmar Júlio, Fábio Durso, Eunice Gonçalves, Cris Silva de Manaus. Abraço para Nilde Santos, o Fábio Durso perguntando se o limão tem uma enzima que combate o câncer. Fábio, nós temos aí vários estudos relacionando o consumo de limão com a proteção aos mais variados tipos de câncer. Isso acontece com várias frutas, com vários alimentos saudáveis, tá? Geralmente, se o alimento é saudável, ele costuma proteger contra o câncer. Se ele não é saudável, ele acaba aumentando o risco de desenvolver essa doença. Abraço para Rosângela Shirley. Pessoal perguntando, por semana, se deve tomar quantas vezes? Quantas vezes quiser. Pode ser uma vez por dia, pode ser 3 vezes por dia. Você pode variar o limão com a laranja. Não precisa comer o limão todo dia, mas é interessante você consumir aí toda semana e alternar com outras frutas. Abraço para Edilson Trindade, de Lagoa Santa. Mário Aparecido, perguntando aqui, tomo água com limão quase todas as noites. Pouco antes de dormir, um copo americano de água e limão pequeno. Isso faz mal para minha saúde? Não, Mário, faz mal nenhum. Abraço para Ivan Décio Xavier, de Recife. Cláudia Souza, de Fortaleza. Luciene Andrade Silva, falando que vai comprar meu livro. Legal, Luciene. Link na descrição, nos comentários fixados. Abraço para Lucila Cândido, capixaba, que mora em Portugal. Marli Prado, de Blumenau. Vander Silva. Edith Bandeira. Maria Sônia dos Santos França. Doutor João, qual é o melhor horário para tomar o suco de limão? Falei aqui, pessoal. Em jejum é uma boa opção. Antes das refeições é uma boa opção. Tá bom? Abraço para Cláudia Souza. Quem mais? Raimunda Matos, de Teresina. Maria José Souza, de São Paulo. Solange Lozano. Maria Sônia dos Santos França, que é novata aqui. Seja bem-vinda, Maria Sônia. Se inscreve no canal, hein? Quero ver a senhora aqui nas outras lives também.
Abraço para Márcia Claret. Primeira vez que assisto, doutor. Seja bem-vinda, Márcia. Se inscreve no canal, já deixa o likezinho. Estou pré-diabética e a nutricionista mandou pingar na salada. Só que tenho gastrite. No momento não. Estou colocando uma vez por semana apenas. Márcia, se quando você está pingando na salada não está piorando, provavelmente na segunda vez que pingar na salada também não vai piorar, tá? Então vai fazendo o teste, porque uma vez por semana o seu objetivo aí de combater esse pré-diabetes não vai ser o suficiente. Mas, obviamente, mesmo que tomasse todos os dias, pingar limão na salada não seria suficiente para controlar o pré-diabetes, tá? Precisa ter uma mudança no estilo de vida aí, uma melhora da alimentação como um todo, um aumento da prática de atividade física, um esforço para melhorar o sono, que isso aí vai ajudar muito no combate ao pré-diabetes. Abraço para Edinalva Souza, Edinalva Mendes de Oliveira, de Barreiras, na Bahia. Abraço para Carlos Alberto de Maceió, Neuzides Ferreira, Edith Bandeira, já mandei. O Fábio nos perguntando, ajuda na pressão? Sim. Afina realmente o sangue? Tem alguma ação aí anticoagulante, mas não é nada de muito impressionante. Outra dúvida, dá azia ou tira se consumir todo dia em jejum nas refeições? Bom, só vai saber se dá azia se experimentar. Pessoal, é isso, hein? Live finalizada. Compartilhe esse vídeo, leia o meu livro, se inscreva no canal, curta esse vídeo, faça um comentário, manda uma pergunta. Abraço aí para Onice Siqueira, de Cuiabá. E continue comigo e assista esse vídeo aqui, onde eu falo sobre doenças combatidas pela goiaba, e esse vídeo aqui, onde eu falo sobre frutas que ajudam a combater o câncer. Até daqui a pouco!